filósofo político e cientista político, Dr. Átila Amaral, que interage direto de Fortaleza. Dr. Átila Amaral, muitas narrativas aí, segundo vozes da oposição. A mais recente é em torno da presença do presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Quais são os aspectos políticos por trás dessas falas? O que acontece é o seguinte: essas discussões todas, em especial os móveis, onde é que estão os móveis, achar os móveis, né? A baleia, né? A baleia me sensibilizei, porque teve uma noite que eu nem dormi, viu? Preocupado com a baleia, ele falou assim. O caso da Marielle é impressionante. O caso da Marielle, tem um desses aí, sites bolsonaristas, que o sujeito conta todo o resultado. Em 2019, ele conta tudo o que a Polícia Federal chegou à conclusão. Quer dizer que ele já sabia de 2019. Nós estamos 5 anos atrasados. É claro que nós queremos que homicídios ou crimes dessa natureza sejam elucidados e não desejamos a ninguém. Respeitamos a vida da Marielle como nós respeitamos a de qualquer um de nós, ou de qualquer cearense, ou de qualquer piauiense, brasileiro, americano, ou chinês. Ser humano merece o respeito. Toda essa conversa nos afasta daquelas questões mais imperativas do dia a dia. A dificuldade do cidadão numa carestia, entendeu? Acaba sendo um certo diversionismo. Nós estamos discutindo se o Bolsonaro pode ser, se ele desobedeceu alguma medida cautelar ou não, sendo que nós sabemos que esse processo já é viciado desde o início, né? Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, não tem nada a ver com o Supremo. Os processos começaram muitas vezes de ofício, que também já anula, né, já mata o processo na raiz, né? É claro que todo esse assunto ele tem um potencial para afastar a atenção do que realmente está acontecendo, que é uma condução irresponsável da economia e muitos desmandos políticos, com o avanço, claro, da corrupção e o afrouxamento daqueles critérios que poderiam dificultar. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso. Esses assuntos todos, que a maior parte deles não tem substância, eles estão sendo utilizados basicamente para tirar o foco das situações mais centrais e mais importantes, mesmo dos abusos, né, que estão sendo cometidos. Porque eu tenho dúvida, até mesmo, por exemplo, esse caso da Marielle, o que é que ele tem a ver com o Supremo? Quando o crime aconteceu, ele não tinha foro privilegiado. E não é um crime inafiançável, nem é de longo. Eu não estou dizendo que é um crime horrível, certo? Mas ele não está naquela classificação de crime de longo, que é inafiançável, que ele poderia ser preso preventivamente, entendeu? Nós estamos vivendo uma confusão institucional, né? Basicamente o Supremo está se metendo em tudo, está resolvendo tudo, está governando sem onde governar. Porque quando vier a inflação, quem é que vai cobrar o Supremo? Você entendeu? É isso que eu estou... Há esse desmando político que se esconde nos escombros de tudo isso, e há a tentativa de tirar a atenção para o desastre econômico, que não se apresentou ainda de toda a sua magnitude, mas que já há indício de que o governo caminha na direção dele. Doutor Átila Amaral, inclusive o senhor fala sobre esse desastre econômico. Eu estava vendo aqui agora no Poder 360 essa notícia. Aí está: a taxa dos que acham Lula melhor que Bolsonaro cai 7 pontos em 2 meses. Uma parte do gráfico aí. Comparação dos governos Lula e Bolsonaro. 44% aprova o governo do Bolsonaro, 15 meses de governo. A avaliação do atual presidente é menor do que a avaliação do presidente Bolsonaro. Mas essa narrativa aí de Marielle, dos móveis, da baleia, de acordo com matéria publicada também ainda ontem, nós tivemos o pior rombo da economia, 58 bilhões e 400 milhões apenas para um mês, o mês de fevereiro. Estão tentando esconder essa realidade, doutor Átila? Estão tentando, não. Estão escondendo mesmo, porque assim, não é que os dados estejam ocultos, né? Mas assim, é uma fração pequena da população que vai se familiarizar com eles. Porque a questão é que esses dados são ruins, indubitavelmente. Ainda não chegou o peso completo deles na população. Chegou uma parte. A inflação ainda não disparou. Essas pesquisas, eu daria alguma diferença, mas não 10 pontos. Porque, num contexto de eleição, há um desespero para eleger o outro lado de qualquer jeito. Agora,
há um certo desespero, mas ele não tem como exagerar muito, porque senão entra no dia a dia normal da vida da sociedade, envolve clientes, envolve a descredibilização é pesada. Mas assim, o que eu diria é o seguinte: os amortecedores do governo, eles dão uns 5 a 7%. Digamos o seguinte, se ele não tivesse essa cobertura midiática toda, ele estaria pelo menos 7% abaixo do que ele está. Porque isso aqui também existe a inércia nordestina, que é o pessoal daqui, que enquanto não tiver a situação totalmente consolidada, no sentido de ele estiver experimentando uma inflação altíssima ou uma dificuldade muito maior, ele faz de conta que está tudo bem para não se desmoralizar como eleitor, porque existe isso no Nordeste. E se você for olhar os índices, onde a aceitação e a avaliação do Lula mais positiva é no Nordeste. Embora tenha caído muito aqui. Quando você esconde esses dados, como ainda a inflação não explodiu, como o desemprego é grande, mas não chegou ainda num padrão da Dilma, por exemplo, dá para ir mantendo. Mas quando você, por exemplo, nessa pesquisa que eu examinei, se eu não me engano, é Data Poder do Instituto, esse dado que eu vou falar agora está em relação à comparação dos dois governos que estão aqui mais ou menos divididos, né? Assim, há uma diferença, mas é como se fosse um empate técnico ali, contra e a favor. Agora, quando você pega aquela pesquisa que foca no seguinte, são 36 que desaprovam e 31 que aprovam, e 20 e pouco que acham regular. Para ser mais preciso ainda, ruim e péssimo, 36%, bom e ótimo, 31% para o Lula. Isso aí dá uma diferença de 5%, né, entre as pessoas que têm uma avaliação consolidada. Os regulares, no meio dos regulares, tem um regular que é mais para um lado e mais para o outro. O regular a gente não tem como avaliar muito. Mas vamos dizer o seguinte: quando o bom e ótimo perder para o ruim e o péssimo a partir de 10%, aí a coisa já está encaminhando para uma situação muito difícil. Nós estamos aí em algo em torno de 5%. Quando isso chegar de 10 para 11, aí realmente é uma virada. De qualquer maneira, vem crescendo nessa direção. É claro que os atores estão tentando tomar algumas medidas, né, para arrefecer isso aí. O problema é que, como eles não fazem corte de gasto, a tendência do problema é piorar, a não ser que eles passem a fazer, né? Porque se eles fizerem, eles estão indo contra a base deles, não aceita esse discurso. Porque realmente existe uma conspiração da esquerda contra o princípio da escassez. Olha, qualquer governo de esquerda ou de direita, chega um momento que ele tem que cortar gastos. Até gastos importantes. Porque a situação chegou a um contexto tal que, se ele não cortar, ele vai gerar uma catástrofe. Isso é como o teto de gastos. O Temer fez o teto de gastos, todo mundo é um cara. O Ciro falava muito mal do teto de gastos, até o Guedes, no meu entender, muito falava mal do teto de gastos. Por que existe o teto de gastos? Para evitar a expansão do gasto. Por quê? Porque o cara é malvado? Não, porque nós já estamos endividados. Seria uma postura errada se você tivesse dinheiro para investir na educação, na saúde, de uma forma que não gerasse uma dívida tão absurda. Agora, se você vai alimentar uma dívida colossal, depois vem a hiperinflação. Aí ela atinge 95% da população. É isso aí. O que está acontecendo é que esses assuntos, alguns deles são até constrangedores, porque nós estamos discutindo medidas que estão sendo tomadas em favor de um processo que já na sua raiz ele está viciado. Um desses processos está viciado porque ele começou de ofício, que não é um procedimento da democracia de qualquer país normal, ou que não é normalidade democrática. E outra coisa é que, se nós olharmos, por exemplo, o Bolsonaro está fora do fogo privilegiado. Ele não é presidente, ele não é deputado, ele não é senador. Então não há para ele ser processado nesse ano e para estar respondendo isso tudo. Na verdade, é a configuração de uma perseguição política. Essas conversas todas, elas existem, em primeiro lugar, para ocultar os equívocos econômicos do governo e mascarar a confusão jurídico-política que está sendo, infelizmente, engendrada especialmente pela nossa Corte Maior de Justiça. Só para corroborar aí com essa explanação do senhor, olha aí, ó, contas públicas têm rombo recorde, 58 bi e 400 milhões só no mês de fevereiro. Doutor Átila, isso não pode explodir 58 bilhões e 400 milhões de rombo num mês apenas? Não pode explodir se explodir isso aí, doutor? Olha, é o seguinte, isso aí, algum corte ele vai ter que fazer, nem que seja pequeno ou bem menos do que seria necessário,
que se isso aí evoluir nessa linha, porque entenda, por que isso é mais grave do que nós pensamos? Não tem esse mês de fevereiro? Mês de fevereiro. Foi o maior roubo desde 97. Agora, sabe o que é mais grave? É que esse mês teve a maior arrecadação desde 95. Deu para entender? Sim. Ou seja, mesmo com a arrecadação bem maior, o roubo aumentou. Quer dizer que os caras estão papocando dinheiro. Só que isso aí, esse discurso financeiro, ele já chegou, mas não chegou com aquela contundência. Enquanto ele não bate na mesa, não adianta. Mas se o negócio for um pouco além do que está agora, aí vão sentir. Porque o grave é que é um rombo gigantesco em cima de uma arrecadação gigantesca.